Sérgio, muito boa tarde, seja bem-vindo ao nosso boletim. Boa tarde, é um prazer falar com vocês. Vamos lá, ó, presentinho para o presidente Lula, né? Essa questão do tarifácio do Donald Trump ao Brasil. Eu, de fato, não imaginava que isso fosse repercutir tanto dessa forma positivamente para o presidente Lula. E agora a gente tem um cenário eleitoral em que finalmente Lula consegue se destacar dos demais concorrentes, inclusive do ex-presidente Jair Bolsonaro, certo? Eu tenho dito que a eleição começou não foi nem com o episódio do Trump, foi com a derrota do Lula, no caso do IOF, na Câmara, né? Inclusive, eu cheguei a escrever um artigo antecipando que isso seria positivo para o Lula, que ele iria partir para cima da Câmara, com uma desculpa ali de que ele teria que unir o país, né, para poder recuperá-lo contra as elites, enfim, foi exatamente o que aconteceu. Depois vieram aqueles vídeos de inteligência artificial, que deram também algum destaque aí à estratégia do governo, e pronto, o Trump acabou por fazer ali um caminho muito mais tranquilo para o Lula, pelo menos neste momento. Né? A gente não sabe qual vai ser o desfecho disso, mas por enquanto ele tem aproveitado bem e a pesquisa reflete. Né? Nas redes nós já observávamos essa tendência e me parece realmente que o Lula entendeu aí qual era o posicionamento dele, né? Tirou o Alckmin da cartola, porque ele sabe que é importante ele crescer no Sudeste, sabe que a eleição ele vai ganhar se for ganhar no Sudeste, então traz um player de São Paulo, uma pessoa que não envolta em questões ideológicas, né, muito marcadas como ele, e pronto, e a coisa está andando, me parece, de forma positiva para o governo, pelo menos as pesquisas mostram isso. Né? Agora, eu tenho dito o seguinte também, o Lula ele não é um candidato para se menosprezar, e eu vinha observando a direita muito festiva, né, e eu sempre falo que a prepotência é a antessala da derrota. Não dá para você achar que está disputando com uma pessoa inexperiente. O Lula, além de conhecer bem o Brasil, ele conhece bem a política. Então, não se coloca uma pessoa como ele como derrotada de antemão. E me parece que a direita estava muito despreocupada com isso, muito focada em anistia, que é um tema que já não interessa à população. A gente observa isso também muito claramente nas redes, né? Enfim, aí temos esse cenário desenhado, ele tem se aproveitado bem disso, trazendo a bandeira patriótica para o lado da esquerda, né? E a bandeira antissistema também, que ele já trouxe quando começou o conflito lá com a Câmara, que ele colocou aí de volta a ideia dos 99% contra 1%, enfim, ele está aproveitando politicamente, que é o que ele sabe fazer. Deixaram a bola correr solta para ele, ele pronto, chutou a bola, né? Que você mediu aí nas redes sociais, ele perde um apoio importante político ou ele está conseguindo já resgatar um pouco do discurso que se esperava dele, né, nesse momento que o país está sendo atacado por uma outra nação? Então, Andresa, as redes sociais funcionam por narrativa, é uma guerra narrativa. Né? A esquerda estava muito fragmentada, sem uma união, sem algo para dizer. Né? Então, iniciava-se uma discussão, a esquerda sempre rebatendo aquilo, sempre na defensiva. E, primeiro, a questão dos ricos contra pobres trouxe essa união, e agora o Trump, então, entregou aí uma narrativa muito forte, né, para a esquerda se unificar nas redes, e a gente tem visto essa unificação acaba resultando numa vitória na guerra narrativa. Né? A gente veio medindo, né, o impacto do Lula nas redes, e depois de muito tempo, ele voltou a ficar positivo justamente com os vídeos de IA. Até então ele perdia assim com 80% de negatividade nas redes, ele passou a ter 10% com a IA, e agora, enfim, tem ampliado isso, né? A gente tem observado que a maioria das pessoas realmente se posiciona contra o tarifaço do Trump, isso aí já veio desde o início dessa história, inclusive rejeitam a própria negociação para reduzir o tarifaço em troca de uma anistia. Né? Mais de 65%, pelos dados que nós temos aqui, rejeitaram isso logo a princípio, e apenas 18% aprovaram, que são as pessoas muito ligadas ao bolsonarismo. Né? Enfim, me parece que a esquerda agora tem essa narrativa, a direita está um pouco perturbada, né? Até porque o Bolsonaro ele tem apenas uma bala de prata, que é ganhar as eleições e tentar o indulto, e me parece que ele está desperdiçando isso com as atitudes do filho, né? Que está fragmentando a direita, houve o fogo amigo com o Tarcísio aí nos últimos dias, que depois colocaram aí os panos quentes, mas me parece que ele não está sendo racional estrategicamente, está partindo por tudo ou nada. Logicamente, ele está numa situação complexa, né? Me parece que a condenação vai ocorrer, pelo menos os indícios são esses, e ele tenta correr quanto tempo e jogar com as armas que ele tem, mas me parece que essa bala de prata ele está apontando para o pé, né? Ele tinha que apontar para a unificação da direita, ele ainda é uma liderança importante, apesar de que a gente começa a ver uma corrosão,
né, nesse discurso, né, vitimista e etc., que a população realmente começa a ficar cansada. Mas ele ainda tem força para unificar essa direita, escolher um candidato que não seja focado no polo. Me parece também que a população está muito atenta ao poder mais moderado, né, uma ideia mais moderada de poder, não poder de extremos, né. As Tem pessoas estão cansadas. uma hashtag Sim. que me disseram que estão usando, não sei se você identificou quais são as palavras de guerra aí, que Bolsonaro acima de tudo, né? Família acima de tudo. Que o Bolsonaro usava na campanha, né? Que acho que era Deus acima de tudo, Brasil acima, não, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, né? Acho que era esse era o jargão. E agora o pessoal está pegando isso e colocando, bom, família Bolsonaro acima de todos. Tem essa, como é que tá essa guerra de hashtag? Eu não sei se você tem isso levantado aí, Sérgio. Eu não tenho os dados aqui em mãos, mas realmente essa hashtag apareceu, e não só essa, né? Outras falando também da questão da economia, a gente vê depois, né? Dizendo que agora então a economia já não é para ver depois, coloca-se a economia do Brasil uma posição de chantagem, né? O alinhamento com outro país, o país estrangeiro, para tentar obter uma benesse aí, pessoal, na verdade, né? Apesar de que o discurso não é bem esse, mas, enfim, ao fim e ao cabo é uma benesse pessoal, e as pessoas vão rejeitando isso. Claro que ainda há apoio, como eu falei, mas, de qualquer forma, a gente observando nas redes quem as pessoas acham que é o culpado, né, pela questão dessa taxação, 54% dos nossos dados, das pessoas que nós avaliamos aqui, 54% dizem que a culpa é do Trump. Né, 23% vão dizer que a culpa é do Lula, 11% vão dizer que a culpa é do Bolsonaro ou do bolsonarismo, e 12% vão culpar a polarização, vão dizer que essa briga aí não é positiva para ninguém, isso que levou então a isso, ao que nós estamos vendo aí, essa pressão dos Estados Unidos sobre o Brasil. Mas a verdade é que o foco mudou, né? O Bolsonaro foi eleito numa onda antissistema, né, anticorrupção, e agora a gente fala muito mais de economia. O tema da eleição é economia, né? A classe média está muito sufocada, e essa classe média que está olhando muito atenta para o que está acontecendo no país, ela está muito focada no centro, então ela pode ir para um lado ou para o outro, ou pode inclusive escolher um caminho mais de centro, né? E ela quer resultado prático, ela não quer mais conversa, ela está cansada, ela não quer mais essa guerra cultural também, isso fica também nas bolhas, né, polarizadas, ela quer resolutividade, ela quer que a economia melhore, que os preços baixem, enfim, que os empregos voltem, né, quer conseguir aferir mais recursos, pagar menos imposto, esse é o tema que está colocado. Então, se você tem grupos políticos que estão fora, destoados desse tema, obviamente eles vão perdendo força, isso também corrobora o que essa pesquisa da Quest mostra, que é uma pequena queda, uma queda expressiva aí do Bolsonaro perante o Lula, né? E Sérgio, já dá para capturar isso então, que o grande tema das eleições de 2026 vai ser economia? Sem dúvida, Andresa. Na verdade, a economia ela já foi o tema na última eleição do Lula. Nós observamos que o Bolsonaro ele mantinha uma confiança muito alta, mesmo durante a pandemia. E essa confiança do Bolsonaro, que a gente media diariamente, ela foi caindo quando os alimentos começaram a subir muito, quando a inflação veio muito forte. Isso foi o grande problema do Bolsonaro para a sua reeleição. Isso elegeu o Lula, né, com a história do vamos comer picanha e etc. O Lula também começou a corroer a imagem, a piorar a imagem dele, justamente quando os preços dos alimentos subiram. Então a economia se impôs no calendário brasileiro, né? As pessoas querem realmente uma melhora. Se o Brasil voltou a eleger o Lula perante o Bolsonaro, mostra que essa polarização ela não levou o Brasil para caminhos que fossem novos, né? O Brasil olhou para trás e trouxe um candidato que já tinha sido presidente, que tinha sido preso, inclusive, foi libertado, acabou se elegendo novamente, mas eu acho que o Brasil elegeu o Lula olhando para o passado, mas querendo o futuro. Eu acho que o momento agora é muito parecido, né? Então, se houver polarização, e eu acredito que o Lula, o candidato dos sonhos para ele concorrer é o Eduardo Bolsonaro, justamente por conta dessa questão da polarização, ou alguém da família Bolsonaro, se nós colocarmos novamente na arena política essas duas forças, ou nós vamos ter aí um desgaste dos dois e uma abertura muito grande de um espaço para uma pessoa de centro, né? Ou muito provavelmente, pelo cenário de hoje, há justamente uma estratégia do governo de buscar as bandeiras do bolsonarismo, que eram justamente o patriotismo e o antissistema,
e também fazer aí as mágicas que se faz, né, nos anos eleitorais de tentar colocar a economia aí com alguma maquiagem, né, e aí sim a gente pode dizer que a economia a gente vê depois. Isso pode acontecer muito, muito claramente. Quem tem a máquina na mão consegue fazer, puxar os cordelinhos aí para poder alterar, de certa forma, algum resultado aí para transformar o cenário de uma forma mais positiva. Então, o Lula realmente é um candidato muitíssimo competitivo. Mesmo antes de iniciar a campanha, como eu falei, com essa campanha dos vídeos de IA, né, o Lula já pontuava bem nas pesquisas. Né? Ele nunca deixou de estar sendo um candidato concorrencial, ele nunca deixou de estar no segundo turno, por exemplo, ele liderou muitas vezes um cenário no pior dos momentos. Né? Então, é importante a gente observar se esse momento melhora, como é que vai a popularidade do Lula. Eu acredito que se houver um candidato realmente com uma proposta que olhe para frente, que olhe para o futuro, vai deixar tanto o Lula quanto o Bolsonaro buscando, comendo poeira, né? Porque vai trazer novidades, vai trazer esperança para o povo brasileiro. Né? Eu acho que isso que movimenta também a eleição, e eu vejo pelas redes também que a esperança está muito escondidinha ainda, né? Ninguém acredita muito. Então, se houver um candidato que consiga trazer essa ideia de que vai melhorar realmente o país, que traga uma proposta nova, eu acho que ele tem muita chance de agregar esse eleitor e de crescer no processo eleitoral, né? Mas está muito cedo ainda, né? Tem muita coisa para acontecer. Não dá para bater o martelo agora. É maluco quem bateu o martelo agora, né, Sérgio? É difícil, né? Tem as tendências, a gente consegue ver os temas, consegue ver como é que os grupos vão se colocando, né? Mas bater o martelo, eu acho que é difícil. Muito bem, e a gente vai acompanhando as pesquisas que a partir de agora serão mensais. Vamos contar, inclusive, com a sua ajuda. Já te peço a sua ajuda aí, Sérgio. E agradeço a participação hoje aqui no nosso Boletim Metrópolis. Muito obrigada. Eu que agradeço, enfim, certamente vou mandar os dados que nós temos, né? E isso fica à disposição sempre que quiser. Obrigada, tchau, tchau. Obrigado. Tchau.